Sabe aquela pergunta que a gente se faz de vez em quando? O que manda de verdade nas nossas ações? Será que tudo se resume ao que acontece dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro? Ou tem algo mais em jogo? Vamos mergulhar juntos nesse debate fascinante sobre o que realmente comanda a nossa vida. Então a grande questão é essa. A origem de tudo que a gente faz está trancada dentro do nosso crânio, nessa fiação super complexa de neurônios? Ou será que a chave para a gente entender por que fazemos o que fazemos está do lado de fora, em coisas que nos influenciam todo santo dia, muitas vezes sem a gente nem notar? Basicamente, a gente tem duas grandes correntes de pensamento aqui. De um lado, a galera que diz, a resposta está dentro. É a neurociência nos mostrando o cérebro como se fosse uma torre de comando. Mas do outro lado, tem uma perspectiva bem diferente que diz, não, a resposta está fora. É a análise do comportamento que defende que nossas ações não acontecem no vácuo, sabe? Elas são, na verdade, uma relação constante com o mundo à nossa volta. Mas e se a gente estiver fazendo a pergunta errada? E se não for uma coisa ou outra, mas sim a relação entre as duas? Vamos explorar agora uma nova perspectiva. Em vez da gente se ver como uma máquina com um monte de controle interno, e se a gente pensasse na gente de um jeito completamente diferente? A ideia central aqui é a de sistema aberto. Pensa bem, nós não somos como um relógio, que é um sistema fechado, né? Ele funciona igual, não importa onde esteja. Nós somos diferentes. A gente está o tempo todo trocando informação com o mundo. O ambiente nos molda e a gente molda o ambiente de volta. É como se fosse uma dança sem fim. E olha, essa citação aqui é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Pensa num jogo de futebol. Quem é que joga? É só o cérebro dando ordens? São só as pernas chutando a bola? Claro que não. É a pessoa inteira, o organismo como um todo, interagindo com o campo, com a bola, com os companheiros de time, com os adversários. O comportamento de jogar futebol só existe nessa relação toda. O controle não está num lugar só, ele está distribuído nessa interação. Faz sentido, né? Tá bom, essa ideia de sistema aberto soa bem interessante na teoria. Mas e na prática, como é que isso funciona? A verdade é que os exemplos de como o ambiente molda nosso comportamento estão por toda parte, muitas vezes bem debaixo do nosso nariz. Vamos dar uma olhada em alguns deles. E vamos começar por um universo que todo mundo conhece muito, mas muito bem, o da propaganda. Porque vamos combinar, esse é um campo onde a manipulação do ambiente para influenciar o que a gente faz é basicamente a regra número 1 do jogo. O mais legal de olhar para isso é ver que nada aqui é por acaso. As cores são escolhidas a dedo pelos efeitos que causam na gente. Azul para acalmar, vermelho para dar energia. Os produtos são sempre associados com imagens de sucesso, de felicidade, para que a gente comece a sentir isso também. Eles não vendem só uma câmera, eles vendem o ideal da família feliz. Ou então mostram aquela imagem horrível de um ácaro no colchão para criar na gente a necessidade de comprar um aspirador de pó. Isso tudo, gente, é o controle ambiental em plena ação. Mas essa influência do ambiente não serve só para vender coisas, não. Ela também pode ser uma ferramenta super poderosa na área da saúde, para ajudar as pessoas a lidar com problemas bem sérios. Olha só que incrível esse exemplo da Clínica da Alegria, um programa para pacientes com dor crônica. Em vez de focar só no que está dentro da pessoa, o programa muda completamente o ambiente ao redor dela. Com exercício físico, meditação, música e até risada, eles alteram o contexto para mudar a forma como a pessoa percebe a dor. É a prova viva de que, quando a gente gerencia um ambiente, a gente consegue influenciar até as experiências mais internas, mais subjetivas que existem. Ok, mas se o ambiente tem todo esse poder de nos influenciar, isso abre uma porta para uma discussão super importante, né? A da ética. Se é possível mudar o comportamento mudando o que está ao nosso redor, quem é que decide como isso vai ser feito? E mais importante, quais são as regras desse jogo? Para garantir que esse poder todo seja usado para o bem, existem regras bem claras. Qualquer tipo de intervenção precisa respeitar a autonomia da pessoa, precisa buscar sempre trazer mais benefícios do que riscos, tem que evitar qualquer dano previsível e, claro, tem que ser justa com todo mundo que está envolvido. Essas são as barreiras de proteção que impedem que o conhecimento vire pura e simples manipulação. Então, para a gente amarrar esse raciocínio todo, o que a gente viu aqui é que o controle do nosso comportamento talvez não esteja só dentro do cérebro, mas sim nessa interação super complexa que a gente tem com o mundo. E entender isso, olha, muda tudo. E tem uma frase que, para mim, resume essa ideia de um jeito genial. Os cientistas, na verdade, não estão inventando jeitos de controlar as pessoas. O que eles estão fazendo é descobrindo, revelando as leis da natureza que já governam essa relação entre um organismo e seu ambiente. É como um físico que não inventa a gravidade, ele apenas revela como ela funciona. A lógica é a mesma. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pulga atrás da orelha, né?
Já que o ambiente é tão poderoso, que tal a gente começar a prestar mais atenção ao nosso redor? Na forma como os produtos são arrumados no mercado, nas notificações que o celular nos manda, até na disposição dos móveis de casa? Quais desses controles estão moldando as nossas ações, talvez sem a gente nem se dar conta? A ideia não é se sentir vigiado ou controlado, muito pelo contrário. É ganhar o poder de entender essas influências para, quem sabe, começar a construir ambientes que joguem a nosso favor. Valeu pela companhia!